Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia, e esse é mais um vídeo que a gente bate um papo sobre um tema impactante com relação a Day Trade. E o papo de hoje é: Day Trade é melhor o 0 a 0 ou o loss? E a resposta vai parecer óbvia, mas quando você está na operação, quando você está na frente do gráfico, ou quando você está operando fluxo, eu não sei o tipo de estratégia que você adota para operar, você opta pelo loss ao invés do 0 a 0. E você vai entender. Então já vou pedir para você dar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, porque este vídeo é um daqueles vídeos que é importante chegar na mão de mais traders e você vai entender o porquê. Bom, essa semana eu estou vivendo aí uma odisseia atrás de uma placa de vídeo porque deu problema na minha máquina e como vocês que me acompanham já estão acostumados a ver, essas telas normalmente estão plotadas os gráficos e o meu resultado do meu relatório de trade. Só que sem minha placa de vídeo eu não consigo operar e gravar as operações para vocês, então eu usei uma solução paliativa que não dá para gravar e operei a conta do dinheiro do leite das crianças. Como quem me acompanha sabe, eu opero duas contas, uma conta para mostrar minhas operações para vocês e a outra conta onde eu faço as minhas operações com uma mão maior. E quem me acompanha, quem tá chegando agora no canal e não me acompanha, eu vou pedir para você, vai lá e maratona a playlist Arriscando a Própria Pele. Lá tem todos os meus day trades na conta real para que você entenda o que eu faço aqui de verdade. Eu mostro day trade de verdade, com dinheiro de verdade, e mostro o caminho para fazer 5 de 1. O que é 5 de 1? Fazer 5 dígitos, ou seja, 10 mil reais ou mais dentro de um mês e repetir isso pelos outros meses, uma vez que você entende, adota e executa a estratégia da forma correta. Mas o problema é esse: entender, adotar e executar a estratégia da forma correta. Quem nunca viveu aquela situação de repente o mercado está andando a favor e ali pensar, beleza, vou continuar a operação. E aí continua a operação, o mercado vem contra e aí é estopado. Fica irritado, entra num outro trade sem muita análise e leva um novo stop. E aí entra num ciclo, ou de repente num dia de fúria, ou é um dia de Search and Destroy Day, um dia de destruição de capital e começa a perder muito dinheiro na bolsa de valores quando vê aquele dia realmente destruiu financeiramente a sua musculatura para que você opere no mercado financeiro no dia seguinte, para que você execute e faça day trade. E aí eu vou falar para você, muito provavelmente você deve estar seguindo diversas estratégias, diversos setups, buscando o setup perfeito, o setup dourado, aquele que vai trazer resultado positivo para você para sempre, aquele que nunca vai te trazer loss. Mas eu vou dizer para você, não existe esse setup. Nem o que eu opero é assim. E eu não estou falando nem o que eu opero como se fosse algo tipo, ele pode ser assim. Não. Existe o setup lucrativo, aquele que vai te dar longevidade, aquele que você vai dominar. E eu repito isso incessantemente, adote uma única estratégia, execute uma única estratégia. Esses dias um amigo do canal estava acompanhando um trade meu e viu que chegou próximo, mas muito próximo ao meu gain, a meta do dia. E aí o mercado voltou. E eu subi o meu stop para o meu ponto de entrada, ou seja, subi para o 0 a 0. O mercado veio contra e aconteceu o quê? Me deu 0 a 0. E aí começou aquele debate, mas alfaçou ou não alfaçou? Saiu por quê? Porque subiu a operação. Dentro do meu método, da minha estratégia operacional, ele condiz isso. Uma vez que o mercado se moveu 70% na direção da minha meta, eu subo para o 0 a 0. Por quê? Eu sei que se ele voltar, as chances são que ele volte, pegue o preço médio ou me stop, e aí vai me dar pressão. Eu não preciso viver essa pressão. Então, já há um tempo operando nessa mesma estratégia, eu entendi que era plausível levar para o 0 a 0, e se ele voltasse na minha ponto de entrada e depois seguisse no gain, tudo bem, eu perdi aquele trade no 0 a 0, vão ter outros, todo dia tem mercado. Eu estou falando isso para vocês e pode parecer uma coisa besta, mas você fala, Adriano, mas você estava próximo do gain, por que você não saiu? Porque o mercado voltou, o mercado não pegou a meta. E o objetivo é atingir a meta no trade. Esse é o meu objetivo, fazer um trade virtuoso que atinja a meta e eu possa sair fora do mercado financeiro, porque o day trade para mim é o veículo para eu conseguir ter lucro, para eu extrair dinheiro do mercado financeiro. O day trade para mim não é o objetivo. O day trade para mim não é um desafio mental que eu tenho que vencer o mercado. Day trade para mim não é isso. E por isso eu digo para vocês, é melhor o 0 a 0. Às vezes é melhor até o 0 a 0 do que um gain fora da meta. Porque um gain fora da meta vai fazer com que você aprenda, entenda e comece a operar e sair antes do seu objetivo. E aí vai fazer com que você entre num novo trade. E um novo trade é um novo risco. E um novo risco pode te levar ao loss, pode te levar ao gerenciamento de risco, pode te levar a um stop grande. Então, para que eu minimize o risco, eu tento ter um único trade no dia. Um único tiro, que vá no alvo. O meu objetivo é clicar uma vez, chegar no meu objetivo, extrair o lucro que eu preciso e sair do mercado financeiro. E aí você vai estar se perguntando agora, Adriano, mas o que isso tem a ver com loss ou 0 a 0? Tudo a ver. Porque se o mercado ali veio contra mim e de repente eu ali executei um preço médio, caso faça necessário e dentro da minha estratégia cabe o preço médio e vá no 0 a 0 e eu saia,
é justamente com o objetivo de 0 a 0 ao invés do loss. Se o mercado vai a favor, chega próximo do meu gain, não pega, eu subo o meu stop para o meu ponto de entrada, o mercado desce e me stop e me leva no 0 a 0, é melhor o 0 a 0. Por quê? Percentualmente, ou seja, o efeito estatístico que eu repito incessantemente aqui e que eu falo para vocês que eu tenho um banco de dados com relação às minhas operações e eu falo para vocês, faça o seu banco de dados, transforme o seu relatório de trade na inteligência que você precisa para entender os seus parâmetros operacionais. Dentro daquilo, eu já mapeei que uma vez que ele vai 70% na direção do meu lucro, do meu objetivo, da minha meta do dia e volta, as chances são que nesse 70% ele volte e me dê pressão, me dê preço médio, ou me dê loss, ou me dê o gerenciamento de risco, ou seja, o stop máximo que eu tenho para receber. Uma vez que aconteceu isso e eu saí da operação, significa que eu poderia ter evitado aquela pressão. E é justamente por isso que eu levo no 0 a 0, evitar a pressão. Pensa que day trade é como se fosse um atleta de alta performance, ele tem que estar em condições plenas, físicas, mentais, operacionais. Se uma dessas condições não está plena, ele está arriscando sem estar pronto para entrar no mercado. E um desses fatores que me levam à condição plena é literalmente seguir o meu método, seguir o programa que eu estabeleci em cima do processo que eu estabeleci para ser um day trader consistente. É por isso que eu gravo as minhas telas no day trade na conta real sem medo e posto para vocês todos os dias. Óbvio, sem placa de vídeo eu não estou conseguindo fazer isso, mas em breve eu vou voltar a fazer. É por isso, sem medo. Sem medo de mostrar o meu relatório de trade, sem medo de mostrar o meu resultado, sem medo de mostrar meus trades, sem medo de mostrar o 0 a 0 que acontece numa boa parte dos trades. Sem medo de repente ter um loss e mostrar para vocês e recuperar. Sem medo, justamente porque eu entendo e eu sigo a minha estratégia. E eu não deixo de fazer a minha estratégia. Se aparecer a oportunidade, eu entro. Se não é a oportunidade, eu não entro. Se deu 0 a 0, tudo bem. Se o mercado avançou, chegou próximo do meu gain e não bateu no gain, não bateu na meta, eu não saio. Se o mercado chegou próximo e voltou e me deu 0 a 0, tudo bem. É justamente isso que me traz o controle emocional para estar ali acreditando na operação que eu executo. Uma vez um amigo do canal chegou aqui para mim e falou: cara, preço médio, você tem medo de assumir o stop? Não é melhor você assumir o stop e fazer uma segunda operação? E eu digo, não. Por que não? Porque dentro dos limites e os parâmetros que eu analisei estatisticamente, que vão além do estudo, eu literalmente peguei as minhas operações e transformei os meus losses em conhecimento para que eu mesmo criasse a operação que para mim fosse consistente, fosse lucrativa, me levasse ao resultado positivo sempre. Me mostrou que se eu aceitar aquele loss e entrar numa segunda operação, eu literalmente vou ir para o 0 a 0 ou um pouquinho mais além do 0 a 0. E eu vou ter que ter uma terceira operação, vou aumentar a minha exposição ao mercado. Eu quero diminuir. Ah, mas e a pressão, Adriano? Tudo bem, eu já estou acostumado com ela, eu entendo que faz parte do processo, está dentro do negócio day trade que eu opero. Porque para mim o day trade é um negócio. Ele é só um veículo para me levar até onde eu quero, que é o resultado no final do mês. Não é no final do dia, não é no final da semana, é no final do mês. No final do mês eu quero fazer 5 dígitos dentro daquele mês. E os 5 dígitos são 10 mil reais ou mais. Pensa que 99 mil reais são 5 dígitos. 99.999 são 5 dígitos. E eu não estou falando para vocês, no objetivo ganhar aqui 100 mil, não. Eu quero ganhar os meus 5 dígitos. Seja eles quais forem, eu quero acertar e no final do mês chegar nos meus 5 dígitos. Esse é o meu objetivo. E uma vez que eu faço e repito e sigo a minha estratégia e sigo o meu gerenciamento de risco, eu sinto um conforto psicológico de olhar e falar, beleza, hoje pode ser o dia do stop grande, hoje pode ser o dia que eu vou atingir o stop com gerenciamento de risco, mas hoje eu vou continuar executando a minha estratégia, na certeza que a minha estratégia é virtuosa, na certeza que ela vai me levar ao lucro, na certeza que ela vai me levar à longevidade no meu resultado positivo. E percalços no caminho acontecem. Desde que eu siga a minha estratégia, eu sei que eu vou ter longevidade. Porque como nos vídeos que eu trouxe aqui, eu diria para vocês que é um dos vídeos mais importantes desse canal, eu falo que day trade é uma operação de curto prazo, mas o day trade é a longo prazo. Olhe o day trade como longo prazo, olhe o day trade como daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, você executando o day trade seguindo uma única estratégia, entendendo aquela estratégia, dominando do começo ao fim, executando aquela estratégia do começo ao fim, entendendo que o resultado vai ser positivo.
E não é com uma amostra de 2, 3, 5 dias, é com uma amostra de anos que você vai entender que aquilo realmente vai ser virtuoso para você. É isso que você tem que entender e executar ela como ela deve ser executada. E é melhor uma semana no 0 a 0 do que uma semana no loss. É melhor um dia no 0 a 0 do que um dia no loss. Quiçá até um mês no 0 a 0 do que um mês no loss. E aí você fala, Adriano, mas quer dizer que eu não vou ter resultado positivo? Quer dizer que eu não vou atingir uma lucratividade? Quer dizer que eu não vou sair do 0 a 0? Não, não é isso. Quer dizer que você vai defender uma operação que vem contra, você vai entender numa operação que não está virtuosa para você, você vai entender que de repente quando você tem um objetivo e o mercado vai a seu favor e você sobe o seu stop, óbvio, depois que ele passou de uma porcentagem avançando até a sua meta, você sobe o seu stop até o 0 a 0, aquilo pode ser virtuoso para você. Esse é o objetivo. Day trade é o veículo. E o seu objetivo é o 5 de 1. São 5 dígitos dentro de um mês. Coloca isso na cabeça e certamente você vai ter lucratividade no mercado financeiro e consistência como day trade, que eu tenho certeza que é isso que você quer. Bom, se você chegou até aqui, de novo vou reforçar para você, dê seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, é muito importante, tá? Principalmente esse conteúdo e principalmente esse tema que parece bobo e óbvio e não é nada bobo, não é nada óbvio. Amanhã, segunda-feira, tem mercado, infelizmente ainda vou estar de fora do mercado com o dinheiro da conta do Arriscando a Própria Pele, tá? Não vou conseguir operar, ainda não chegou a minha placa de vídeo, vou operar com o dinheiro do leite das crianças, mas vou continuar trazendo aqui para vocês temas impactantes. Então, a partir desta segunda-feira, até no máximo quinta-feira, minha placa de vídeo chega e aí a gente volta aqui a mostrar as operações do day trade na conta real com dinheiro de verdade, mostrando como fazer 5 de 1, 5 dígitos dentro de um mês, e uma vez que é feito, não tem como ser desfeito. Uma vez que você aprende a fazer, você repete a receita e você mantém essa consistência. Fico por aqui, como eu digo sempre, até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.